Bom, página 26 do nosso livro. Vamos agora ao item 12. Helena, mãe de Constantino. Em 326 da era cristã, a mãe de Constantino visitou Jerusalém com a tarefa de estabelecer lugares sagrados para o catolicismo. Helena afirmou ter encontrado a cruz na qual Jesus Cristo foi crucificado. Encontrou o lugar onde Maria colocou a manjedoura, onde foi ordenado que se construísse a igreja do Santo Sepulcro. Encontrou o lugar onde Jesus orou no jardim de Getsêmani e muitos outros lugares sagrados para o catolicismo. Esses achados não passam de fraudes. Não tem como, irmãos. Tá bom? Eles vão, e outras coisas, vão escavar lá, vão encontrar o que eles dizem o esqueleto de Estevão. Tinha um monte de esqueletos lá, de pessoas que eram mortas, crucificadas. Eu contei para vocês que na revolta do ano 70 e da destruição de Jerusalém pelos romanos, a história, quando a gente estuda a história de Israel, diz que chegaram a ser crucificados 500 judeus por dia. Judeus que pulavam do muro, passando fome dentro da cidade, enquanto o cerco estava acontecendo. Esses que pulavam e caíam lá, alguns quebravam a perna, né? Mas os que sobreviviam eram capturados e eles, o general romano Tito crucificava, eram 500 por dia. Então o que mais tinha lá era esqueleto. Aí acharam o esqueleto, disseram que era esqueleto de Estevão. E assim eles vão, por exemplo, tem a história encontrar o esqueleto de João Batista, e a Igreja Católica guardou a cabeça de João Batista, né? Quando ocorrer a reforma protestante, os soldados de Lutero e da Alemanha vão invadir Roma e vão invadir as igrejas católicas. Eles pegaram o esqueleto de João Batista, a cabeça de João Batista, e jogaram futebol com a cabeça de João Batista. É claro que nós sabemos que não tem como ser a cabeça de João Batista, mas aquilo ali fazia parte do ritual pagão da Igreja Católica, né? A Igreja Católica perdeu essa, entre aspas, preciosidade. Bom, eu coloco aí agora para vocês um artigo de um historiador, boto o link lá embaixo para vocês, e eu gosto sempre de citar historiadores, principalmente nessa história da igreja que eu estou contando, que é uma história diferente de tudo que vocês já ouviram, irmãos. Se você for comprar qualquer livro aí de história da igreja, você vai comprar livro de história da igreja dos protestantes ou dos católicos. Eles vão dizer que Constantino ele salvou a igreja de Jesus, quando nós sabemos que isso não tem chance de ser verdade. Ok? Mas alguns historiadores seculares hoje, ateus, agnósticos, eles dão alguns sinais, tá bom, de lucidez e tentando entender essa diferença, né, de uma igreja que era perseguida para uma igreja que persegue. Então, nesse artigo intitulado "Por que os primeiros cristãos não gostavam da imagem de Jesus crucificado?", e para você entender por que a Assembleia de Deus até hoje não usa a cruz. Por quê? Porque a cruz não era um símbolo do cristianismo. A cruz ela sempre foi um símbolo de maldição. Jesus se tornou maldito para nos salvar. Como o apóstolo Paulo disse, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Era o que os antigos diziam. Então, a igreja primitiva, ela não tinha a cruz como símbolo. É Constantino que organiza, é a Igreja Católica que organiza esse símbolo, né? Eu espero que a Assembleia de Deus nunca venha com o uso dessa cruz. Essa aproximação com protestantes é ruim, né? Bom, o artigo diz: nas catacumbas romanas, ele aparece na imagem do bom pastor, ou celebrando a última ceia com os apóstolos, nunca morto, nunca na cruz. A imagem de Jesus crucificado
só começou a ser venerada séculos depois da morte dele. E foi o Concílio de Nicéia, no ano 325, que autorizou oficialmente a imagem do crucifixo, tal como o usamos hoje. E aqui eu vou dar uma nota para vocês. Vejam aquele crucifixo que o Papa usa, daquele Jesus extremamente esquelético, com a imagem sofrida. Aquele crucifixo ali, irmãos, vocês podem pesquisar na internet que vocês vão encontrar vasto comentário sobre isso. E eu digo para vocês, aquele ali é um crucifixo do satanismo. Sem sombra de dúvida, é um crucifixo do satanismo. E o Papa, ele faz questão de usar aquele crucifixo, né? Ou então também usar um bastão que tem esse crucifixo e duas serpentes. O artigo prossegue. Nas catacumbas romanas, tanto nas de Santa Priscila como nas de São Calixto, onde se escondiam os cristãos para fugir da perseguição romana, não existem pinturas de Jesus na cruz. O líder dos cristãos aparece ou na imagem do bom pastor, ou celebrando a última ceia com os apóstolos, ou ainda criança nos braços da sua mãe, nunca morto. Curiosamente, foi o imperador romano, o pagão Constantino, o Grande, quem introduziu a representação da cruz, mas sem o corpo de Jesus. Os primeiros crucifixos com o Jesus agonizante ou morto aparecem só no século V e com muitas polêmicas. Os cristãos continuavam preferindo a imagem de Jesus vivo ou ressuscitado. Ou seja, mesmo entre os católicos romanos, teve resistência a princípio. A única pintura do crucifixo que aparece já no primeiro século, considerada como a primeira blasfêmia cristã, é um grafite numa parede de gesso em Roma, ridicularizando os cristãos e Jesus. Observe o que esse historiador fala, irmãos. Eu poderia fazer esse mesmo comentário, tá bom? Mas eu gosto de colocar historiadores, livros de história, textos de historiadores, para vocês verem que não é algo que eu estou inventando. Tá bom? O que eu estou falando para vocês é algo conhecido na história. Eu vou mostrar para vocês que o sucessionismo teve obras escritas há 100, 150 anos, 200 anos, em diversos momentos da história, sempre criticando a Igreja Católica e dizendo que sempre existiu uma igreja fora da Igreja Católica. Tá bom? Ele prossegue. Isso significa, ensinavam-nos no Instituto Bíblico Católico, que sob a influência da conversão de Constantino, a Igreja começou também a hierarquizar e a se revestir com símbolos do poder mundano. Tá bom? Então, o que esse historiador fala, até dos seminários católicos, né, é que claramente esse era um símbolo mundano. E como ele disse ali, eles usavam o crucifixo, ainda na perseguição do Império Romano, antes de Constantino, usavam o crucifixo e colocavam Jesus lá, ironizando, fazendo bagunça com o cristianismo, né? E colocando até imagem de Jesus como um animal. Eu não gosto nem de falar, sabe? Mas eles colocavam Jesus como um jumento, para você ter ideia, é a imagem de grafite e de pagãos que faziam. Tá bom? Para ridicularizar o cristianismo, eles mostravam o Salvador deles crucificado. Uma imagem que os cristãos nunca gostaram. Né? E a Assembleia de Deus, tanto que ela nunca gostou, tem até aquele hino, né? Não creio num Cristo vencido, né? Um rosto de amargura, um Cristo crucificado dos católicos. Né? Então, o que vai acontecer a partir de agora é exatamente uma adoção de paganismo, tá ok?